Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os hábitos para a felicidade, como nós podemos ter dinâmicas, atitudes e pensamentos que podem nos levar a ter mais felicidade ao longo do dia a dia. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, que a Tua luz se faça presente em nosso coração e mente, para que consigamos fazer o nosso melhor neste trabalho de melhoramento, de amparo, auxílio aos outros, levando positividade, mais amor para o nosso dia e para o mundo. Que assim seja. Muito bem? Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 42. Dá ao que te pede e não dê as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Autoauxílio. Saibamos improvisar bondade e apreço a benefício daqueles que nos cercam, ainda mesmo nas manifestações aparentemente insignificantes da vida. Uma saudação afetuosa, a frase articulada com brandura, a ligeira informação doada com a alegria de ser útil ou diminuta parcela de solidariedade não constituem auxílio tão somente para aqueles que recebem, mas também para aqueles que os formulam. O impacto do agradecimento alheio se define por ondas confortativas e balsâmicas em nosso favor, tanto quanto o azedume ou o desconforto que tenhamos provocado em alguém retornarão para nós em forma de espinhos magnéticos, dilacerando-nos o tecido da alma ou dilapidando-nos as forças. Ninguém precisa recorrer à hipocrisia para assegurar o culto da gentileza. Basta-nos praticar respeito e consideração para com a liberdade do próximo no veículo da paciência, a fim de resguardarmos saúde e tranquilidade contra duelos e feridas mentais inúteis. Auxiliemo-nos, auxiliando a harmonia dos outros. Ninguém vive construtivamente, sem contato com os semelhantes, mas isso não é tudo. Precisamos igualmente de tato para servir e aprender, melhorar e conviver. Que assim seja. Olha que texto interessante. Como vai falar diretamente com o nosso tema de buscarmos mais paz e felicidade aqui neste mundo. Esse pensamento que Emmanuel nos traz, a ciência hoje já nos corrobora, né, que todas as vezes que nós fazemos o bem ao outro, isso retorna para a gente. Nós nos sentimos melhor. Emmanuel nos diz que toda emanação de bem que o outro projeta para nós nos tranquiliza, nos faz bem, nos acalma. Então, o contrário também é verdadeiro. Todo espinho, toda ofensa, todo pensamento negativo do outro contra nós também pode baixar nossa energia, baixar nossa imunidade, movimentar nosso corpo de uma forma não positiva. Então, na prática, qualquer pequeno ato de gentileza que nós fazemos, nem que seja para pequeninas coisas, um cumprimento na rua, um sorriso, ajudar a carregar alguma coisa, dentro de casa, no nosso trabalho, no dia a dia, quando nós fazemos um bem para aqueles que nos rodeiam, pequenas gentilezas do dia a dia são pequenas grandes ferramentas que trazem para nós energias positivas e reconforto. Isso pode balsamizar as nossas dores e aliviar nossos problemas. Então, o que o Evangelho vem falar é sobre a lei de Deus. Tudo que nós emitimos vai retornar para nós de alguma forma. E muitas vezes, nesses casos dessas pequenas atitudes, é de forma imediata, né? Então, tanto as coisas boas quanto ruins que nós fazemos o outro sentir, acaba retornando para nós. Então, que nós possamos ter essa consciência e praticar o bem cada vez mais, sabendo que nós também somos beneficiados diretamente pelo bem que fazemos. Que assim seja. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Hábitos felizes. Amanhecer sempre com otimismo,
planejar seu dia envolvido no bem, sem pensar nas dificuldades que possam surgir, esquecer os problemas que lhe afligiram no passado, aprendendo, entretanto, a comportar-se para que eles não se repitam. Agradecer pela oportunidade de se alimentar, de trabalhar, de poder aprender sempre. Dar atenção às pessoas sem distingui-las pela posição que ocupam. Orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de viver e aprender que hoje poderá ser melhor que ontem, se procurar em Jesus os exemplos a serem seguidos. Habituar-se a ser mais amoroso, humilde, agradável e compassível é se evangelizar. E a evangelização de cada um de nós é o único caminho que garante a felicidade. Gabriela, que assim seja. Olha como essa reflexão nos traz uma complementação linda do Evangelho. Tudo que nós pensamos e fazemos e temos de atitudes, de hábitos no nosso dia a dia, vai refletir no nosso bem-estar e felicidade. Se nós agimos praticando o bem, fazendo o bem nas pequenas coisas, planejando o dia, não pensando nas coisas negativas a não ser para resolvê-las e para ter lições do passado, nós começamos a emitir e emanar pensamentos e energias de luz e de bem, mesmo com os problemas que fazem parte da vida de todos. Tem ninguém aqui sem desafios e problemas na Terra. Mundo de provas e expiações. Lembra? Todo mundo vai passar por dificuldades. Quando não é uma, vai vir outra em algum momento. Para nós aprendermos, evoluirmos, lidarmos de forma melhor a cada dia. E o que a Gabriela vem nos ensinar nesse texto? Que todas as vezes que nós buscamos esquecer o mal, esquecer os erros e focar no positivo, nós vamos receber felicidade, tranquilidade e alegria de forma multiplicada. Ou seja, mais uma vez, o que nós emitimos vai acabar retornando para nós. Então, essa criação de hábitos positivos, essa capacidade de pensar o bem e esquecer o mal, de exercitar, porque isso não é fácil para ninguém, exercitar o pensamento e o entendimento para a positividade vai nos fazer mais felizes ao longo do tempo. Não é um milagre que de uma hora para outra, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, agora não tenho mais as minhas crises de ansiedade, de problemas. Não, mas isso vai ser uma construção. Se nós persistimos e temos frequência nesse esforço de melhoria e positividade, é certeza que mais cedo ou mais tarde receberemos uma vida mais tranquila e feliz. Nós semeamos hoje para colher amanhã. Sem semeadura não há colheita. Façamos então o nosso melhor, para que a gente possa, de fato, fazer o bem para nós e para o mundo. Lembrando que se nós nos melhoramos, todos ao nosso redor e o mundo melhoram também. É isso. E, dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Picture This é um estudo que traz foco no desenvolvimento de hábitos felizes da mente. 2 pontos, um racional, design e implementação de testes randomizados controlados para adultos jovens. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Testes Clínicos Contemporâneos de Comunicação, pela primeira autora, Laura McKee, e última autora, Catherine O'Neill. Bem, o que esse estudo científico faz? Existe um estudo, um projeto, um questionário de treinamentos e exercícios de hábitos felizes que se chama Picture This, que quer dizer foque nisso, ou seja, veja isso em português. E isso são treinamentos e hábitos para tornar a pessoa mais feliz, mais em bem-estar. Tá? E qual que foi o objetivo desse estudo? Foi testar o desenvolvimento desses hábitos em pessoas e pacientes, fazendo questionários de avaliação para ver se isso funciona. E já existem vários estudos científicos mostrando que a psicologia positiva, o que é a psicologia positiva? A mente ela não sabe discernir o que é real e o que a gente imagina que não aconteceu. Ela simplesmente transforma tudo como se fosse realidade.
né, no nosso corpo. Então, toda vez que nós reforçamos os pensamentos positivos e pensamos vai dar certo de forma positiva repetidamente, mesmo com os desafios e problemas, a gente acaba convencendo a mente de que nós estamos bem, estamos felizes e que as coisas vão melhorar, né? Sempre. Então, essa psicologia positiva mostra que a positividade ela acaba sendo algo que, de fato, mesmo mediante os desafios e problemas, nos faz bem e nos faz melhor. Então, vários estudos científicos mostram que a repetição de hábitos bons, de pensamentos positivos, de hábitos como meditação, andar na natureza, né, falar coisas boas e etc., vão trazer mais bem-estar e felicidade. E aí existe esse Picture This, que é uma forma, um treinamento de hábitos para ficar melhor, né, para estar melhor. E aí eles avaliaram isso em adultos jovens. E a conclusão foi que esses hábitos de felicidade, né, foco no positivo, fazer planejamentos, escrever coisas positivas, esses hábitos que nós discutimos hoje e que nós conhecemos, eles realmente trazem maior bem-estar e felicidade para a vida e para as pessoas que passaram por esse processo de uma forma consciente, positiva e integral. Que nós então possamos trazer isso para a nossa vida, né? Associar ciência com o evangelho. Observem que a ciência está corroborando exatamente o que o evangelho vem nos ensinar, que nós podemos, com persistência, atitudes e pensamentos positivos, nos tornarmos mais felizes e com maior bem-estar, mas com disciplina e persistência, não de uma hora para outra. Então, ciência corroborando a espiritualidade. Que nós possamos, então, nos treinar para sermos melhores. Simples, de uma forma geral, a técnica em si, mas não é fácil a gente colocar em prática isso sempre. Né? Nossa autossabotagem, a tendência a ver o negativo ainda é grande em nós. Então, por isso, nós precisamos de persistência e disciplina para fazer isso ao longo do tempo e transformar esses nossos hábitos não saudáveis em positivos. É isso. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por tua luz, por teu amparo e ensinamento. Abençoe a cada um que nos acompanha em suas necessidades, aos bons anjos e mentores que nos guiam e amparam todos os dias. Olhe pelos que mais sofrem e que nós consigamos levar luz, Senhor, aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.